pessoal, vamos aqui dar continuidade ao estudo do Windows 8, tá bom? Vamos lá, nós paramos aqui nessa parte onde eu estava explicando para vocês a importância da nomeação do arquivo, tá bom? E que o usuário também, após nomear o arquivo, ele pode renomear, sempre reforçando que para poder fazer essa renomeação do arquivo ou pasta, nem a pasta nem o arquivo devem estar ativos naquele momento. Vamos lá, para avançar. É importante também destacar que todo arquivo que você cria no Windows, certo? Ele obrigatoriamente necessita ser apresentado, ele tem que ser apresentado de modo expresso, certo? A sua extensão, ok? Que é a definição do tipo de arquivo, é o modo de definir a que tipo de programa aquele arquivo vai pedir auxílio quando for solicitada a sua abertura. Exemplo, se você tem um arquivo do tipo .pdf, certo? Sempre que você clicar nesse arquivo, o seu sistema Windows vai fazer a busca de um leitor de PDF para poder abrir aquele arquivo. Se você tem um programa do tipo MP4, significa dizer que o seu sistema Windows, sempre que você ativar o programa que tem esse tipo de extensão, vai fazer a busca de um programa compatível com aquela extensão, ok? Para poder abrir, no caso seria uma extensão de vídeo, o anterior é uma extensão de leitura. Nós temos ainda extensões de áudio, por exemplo, do tipo MP3, certo? Extensões de imagem do tipo JPG, ok? Então, sempre que você tem algum arquivo, certo, identificado pela extensão, certo, você vai ter na extensão a identificação do tipo de arquivo a qual aquele arquivo pertence, da categoria a qual aquele arquivo pertence. Se tiver um PDF, é um arquivo de leitura. Se for MP3, arquivo de áudio. MP4, arquivo de vídeo. JPG, arquivo de imagem. Nós vamos ter aí, pessoal, uma sequência que você pode estar observando aqui, e nós temos sempre extensões com 3 caracteres. E não é que isso aqui seja padronizado. Até um tempo atrás era muito comum que as nossas extensões viessem só com 3 caracteres. Mas desde 2007, quando a Microsoft fez uma alteração no formato dos seus programas editores de texto, planilha e apresentação, que nós temos extensões com 4 caracteres. Exemplo, certo? Antes nós tínhamos as extensões de edição de texto do Word como .doc. Opa, deixa eu melhorar esse D aqui. As extensões de texto do Word eram chamadas de .doc. Aí isso até 2007, certo? Até a versão 2003 que ficou ativa até 2007. A partir da versão 2007, nós tivemos a mudança de extensão de .doc para docx. A mesma coisa com a de planilha, que era XLS, passou a ser chamada de XLSX. Ou seja, não existe necessariamente uma obrigação de que as extensões tenham apenas 3 caracteres. Não, certo? As extensões podem ter mais de 3 caracteres sem problema algum, ok? O importante é que no caso do Windows, Microsoft Windows, sistema operacional, você não tem como criar um arquivo sem que esse arquivo tenha um nome e esse nome seja seguido pela extensão que delimita a categoria daquele arquivo. Um arquivo de edição de texto, no caso do .doc, um arquivo de áudio, no caso do MP3, um arquivo de imagem, no caso do JPG, e assim por diante, ok? Certo? E todos os arquivos possuem, no caso aqui a segunda parte, todos os arquivos possuem extensões que ajudam o sistema a identificar o tipo de arquivo ao qual o programa vai ser executado. Pronto, essa informação já havia dado anteriormente, tá bom? Então, é obrigatório que todo arquivo tenha a sua extensão. Professor, e se porventura eu for lá nas configurações e apagar a extensão de um arquivo, eu vou apagar o arquivo? Não, você não vai apagar o arquivo vai continuar existindo. Apenas o sistema operacional vai ficar impedido de abrir. Por quê? Porque quando você clica em cima do arquivo para abrir, o sistema vai fazer a leitura da extensão. E se o arquivo não tem extensão, ou aquela extensão não é
não é a real extensão daquele tipo de arquivo. Vamos supor que você tenha editado e ao invés de apagar aquele arquivo que é do tipo texto, no caso seria um docx, você tenha colocado no lugar um mp3, certo? Quando você clicar, o sistema operacional vai buscar, vai fazer a leitura pela extensão, no caso do mp3, que é a atual, e ele vai abrir o programa de áudio. E é claro, é óbvio que o programa de áudio não vai abrir um programa de texto. O mesmo pode-se dizer de um programa de imagem, certo? Com a extensão JPG, que você vai lá, apaga e coloca no lugar a extensão .pdf, certo? O arquivo PDF não vai fazer a leitura de um arquivo do tipo JPG, do tipo de imagem. Por quê? Porque não é compatível. E se você for lá na edição e apagar completamente a extensão, quando você clicar para abrir aquele arquivo, não vai abrir nada. Por quê? Porque o sistema não vai conseguir identificar de modo automático a qual categoria, certo, de arquivo, de programa, aquele arquivo pertence. Tá bom? Daí a importância da identificação de extensões dentro do sistema Windows. Vamos lá, coisa que nós não vamos encontrar no Linux, mas isso a gente trata quando chegar na frente do Linux. Avançando. Controle de caminhos. O SO, sistema operacional, né? Por meio do gerenciador de arquivos, nós já vimos o que é, tá bom? Que é o programa que vai organizar os arquivos. Estrutura as pastas de arquivos formatadas de uma organização. Estrutura, perdão, as suas pastas de arquivos em um formato de organização de modelo árvore de arquivos. Por que árvore de arquivos? Porque ela vai se estruturando desse modo aqui, ó. Ela tem o diretório principal, no caso o C dois pontos barra, ok? E a partir daqui vai vindo abaixo dele os hierarquicamente inferiores. No topo dos diretórios, no topo das pastas, nós vamos ter a pasta principal do Windows. No caso, é o C dois pontos contra barra. Tá bom? E abaixo dele, vamos ter os diretórios principais, que no caso aqui são, que estão apresentados aqui na imagem, né? Imagens, documentos e música. Aí, dentro das pastas, nós vamos ter, dentro da pasta imagem, por exemplo, vamos ter a pasta filhos. Dentro da pasta filhos podemos ter outras. Dentro de outras pastas podemos ter outras pastas e assim por diante com relação aos seus arquivos. Dentro da pasta documentos temos inferior a essa categoria, certo? Olha só, o IR, no caso de imposto de renda, pasta planilhas, pasta livros. Dentro da pasta músicas temos a pasta rock e assim por diante. Percebam aqui que nós temos uma separação de níveis hierárquicos. Olha só, isso aqui separa um nível hierárquico do outro. Isso aqui separa um nível hierárquico do outro, tá bom? A estrutura de árvore de arquivos é uma estrutura que ela vai sendo crescendo, certo? Ela vai sendo ampliada de acordo com o distanciamento da pasta principal, no caso esses dois pontos, para as pastas mais inferiores, ok? Então você vai tendo esse distanciamento, essa formação que se assemelha a uma copa de árvore, certo? Ou até mesmo a um triângulo, mas os estudiosos preferiram usar essa terminologia de árvore de arquivos, né? Porque se assemelha à copa de uma árvore, o topo, e vai ampliando e vai abrindo o leque, de acordo com que vai sendo inferiorizado o nível do arquivo ou da pasta, né? Nós temos a classificação de árvore de arquivos. E um detalhe muito importante que nós temos que ter em mente quando tratamos dessa questão das árvores de arquivos é a organização dos diretórios. Porque, veja só, o diretório aqui, quando você vai digitar ou você vai acessar, você pode até clicar lá na barra de endereços do explorador de arquivos, lá onde tem o nome do seu arquivo, lá em cima, você clica dentro, você vai observar que está mais ou menos assim, ó. Aí vai ser C dois pontos, contra barra, documentos. Eu vou abreviar aqui, pessoal, para caber mais, viu? Olha só. Concurso, barra, bora colocar aqui, por exemplo, concurso do IFCE, né? IFCE, né? Barra, informática, né? Aí barra, aí bora botar aqui aula
aula 1 ponto PDF. Olha só, quando eu tenho isso aqui, eu tenho aqui para você exibido a apresentação de um caminho, certo? Que é o modo de organizar. Eu estou querendo dizer aqui que o ponto, o C2 pontos, ele é o topo da hierarquia de árvores. Abaixo dele vai ter o ponto doc. Abaixo dele vai ter a pasta concurso. Abaixo dele vai ter a pasta IFCE. Abaixo dele a pasta informática. E dentro da pasta informática o arquivo aula.pdf. Tá bom? Então, quando eu tenho esse tipo de organização aqui, o chamado caminho, o que eu tenho aqui apresentado é o passo a passo, certo? O ponto a ponto que eu tenho que seguir para poder chegar ao arquivo que me interessa, que no caso seria o arquivo aula 1. Aí, o entendimento dessa ideia do caminho é muito importante quando a gente vai tratar aqui de um outro detalhe, que é a quantidade de caracteres que você pode ter quando você vai criar um caminho, quando você vai definir o caminho de um arquivo ou de uma pasta. O máximo de caracteres que você pode ter, a partir do Windows 7, são 260 caracteres. E é importante destacar isso aqui porque essa quantidade aqui foi delimitada a partir do Windows 7, certo? Foi delimitado esse valor aí. Por quê? Porque antes do Windows 7, certo? O Windows XP e anteriores era limitado a 255, ok? A partir do Windows 7 nós ganhamos aí mais 5 caracteres, lembrando que isso é muito importante, que esse quantitativo de caracteres também vai incluir, deixa eu voltar aqui, ó, também vai incluir a parte da extensão. A extensão também está inclusa na contagem desses 260 caracteres, tá bom? Que é o limite máximo que você pode ter para definir um caminho. Significa dizer que quando você vai contar item por item aqui, ó, o C, o 2 pontos, contra barra, o D, o O, o C, contra barra, e assim vai, até chegar aqui, ó, no último caractere, no Fzinho, você só pode ter no máximo 260 caracteres, ok? Se você porventura já teve a experiência de criar, de tentar nomear algum arquivo ou pasta dentro de alguma pasta para aí, vai digitar, coloca um nome pequeno, aí vai lá, por menor que seja o nome, você vai e aparece a mensagem. O nome do arquivo é muito grande, por favor escolha outro. Por mais que o nome seja pequeno, tá bom? Mas fica dando esse erro, você fica, poxa, como? O nome do arquivo é Oi, 2 letras, como é que é grande? Não dá. O problema, pessoal, é que quando você vai criar o nome do arquivo, o sistema automaticamente leva em conta não só o nome do arquivo em si, mas todo o caminho que será percorrido para se chegar até ele. E quando você coloca o nome do arquivo e o sistema vai fazer essa avaliação automática, e o sistema observa que somando todos os caracteres até chegar àquele arquivo que você está criando, somando o nome dele, certo? Se der mais de 260 caracteres, por mais que o nome seja pequeno, apenas 2 letras, ou até mesmo uma letra, se der mais de 260 caracteres, o sistema vai considerar aquele nome muito grande. Então você vai ter que mudar o endereço. Não precisa mudar o nome, você tem que mudar o endereço para um endereço um pouco mais recente, um pouco mais acima na hierarquia dos nomes, tá bom? Na hierarquia dos endereços. Ou mesmo diminuir a quantidade de caracteres das pastas que estão acima dele. Existe aqui, pessoal, uma exceção muito grande, é bom ficar atento a essas exceções, sobre o uso de barras dentro da nomenclatura, porque por padrão a gente usa só uma contrabarra, olha só, no Windows, uma contrabarra, uma contrabarra, uma contrabarra. No caso do endereço de rede é uma barra, certo? No caso do endereço dos navegadores. Agora, se você for tratar de endereços de rede não especificado, aonde é que está o arquivo, em qual computador, ou se aquele arquivo está solto dentro de uma área de rede, mais uma vez, sem especificar em qual computador aquele arquivo está alocado, nós vamos ter aí o uso de 2 barras, como está apresentado aqui, ó, 2 contrabarras, tá bom? Ó, 2 contrabarras, aí nome do computador com o nome do arquivo.
Quando você encontrar um endereço, certo, de rede utilizando duas contrabarras, é porque a princípio aquele arquivo que você está fazendo a busca não tem um computador definido, ele pode estar salvo qualquer um, então você está botando aí para poder fazer uma busca geral, ok? Bora avançar aqui. Características do Windows 8, pessoal, isso aqui é muito importante porque o Windows 8 nos trouxe algumas características que são cobradas em provas ainda hoje, apesar do Windows 8 já estar descontinuado, mas lembrem-se que basicamente todas as características do Windows 8 foram herdadas pelo 8.1 e o 8.1 ainda está sendo utilizado muito no mercado. Lembrem-se que o Windows 8 junto com o Windows 10 são os dois únicos sistemas operacionais da Microsoft que ainda estão sendo atualizados atualmente, ok? Vamos lá. Como característica do Windows 8, e isso também vale para o 8.1, o que é que nós temos aqui? A remoção do menu iniciar. A Microsoft tirou o menu iniciar dessa versão do sistema operacional para poder dar lugar a uma outra área, a uma outra ferramenta chamada interface Metro, certo? Que é basicamente aquela mesma interface que nós encontramos dentro dos aparelhos móveis, como é o caso de celulares e tablets. Na época do seu lançamento, estava tendo uma febre muito grande de uso dessas novas ferramentas. E a Microsoft acreditou que essa seria a tendência do mercado, inclusive para o sistema operacional Windows. Então, ela cuidou de tirar o menu iniciar, tá bom? E incluir no lugar dele o acesso à interface Metro, que é basicamente aquela interface que nós temos nos celulares e nos tablets. O tempo de inicialização foi reduzido, certo? Ao ponto de chegar a uma inicialização em até 2 segundos, galera. Tem alguns aparelhos que conseguem inicializar o Windows 8 8.1 em 2 segundos, dando uma redução aí que pode variar de 30 a 70% do tempo que era necessário anteriormente no Windows 7, tá bom? A compatibilidade com o Windows Phone, lembrando que na época a Microsoft lançou o Windows Phone, ao adquirir a Nokia, né? E como eu já falei aqui, com a retirada do menu iniciar, que ela colocou o Metro, certo? A interface Metro, era de se esperar que ela também investisse em dispositivos móveis, né? E claro, colocou o Windows 8 numa versão compatível com o Windows Phone, certo? Ou seja, até então o sistema operacional Windows era desenvolvido para computadores, tablets e computadores de mesa. A partir de agora, o Windows 8 também era compatível com dispositivos, certo? Com dispositivos móveis. No caso, tablets e celulares. O Windows To Go, o que é que isso significa? É uma ferramenta que possibilitava a inicialização do sistema operacional Windows 8 a partir de dispositivos externos. O que é que isso significa? Pendrives, certo? Pendrives e HD externo. Você poderia inicializar o sistema por meio de qualquer um dessas ferramentas. E a barra Charme, certo? Que foi uma novidade muito grande no sistema operacional e que permitia ao usuário ter acesso a algumas funções do sistema, certo? Como a questão das algumas ferramentas do iniciar. Lembre-se que o menu iniciar sumiu do botão, certo? Não tinha mais como ter esse acesso lá, certo? Mas as suas funcionalidades foram transferidas para a barra Charme, certo? Que você consegue acessar essa barra Charme passando o cursor do mouse na área direita, certo? Nos limites inferiores e superiores direitos da tela do computador, ou através, certo? Ou através do atalho Windows ou WinKey, certo? O atalho Windows mais C, certo? Aí lá você vai ter acesso à questão das ferramentas do iniciar, a questão de pesquisar, a parte dos dispositivos, configurações e compartilhamento, tá bom? Bora avançar aqui.
Características do 8.1, lembrando que basicamente todas essas características do Windows 8 foram herdadas pelo 8.1 e algumas das que eu vou citar aqui no 8.1 também já existiam no Windows 8, tá bom? Eu dividi aqui um pouco só para poder facilitar, tentar facilitar o entendimento e a análise de vocês. Vamos lá. Personalização e interface. Essa aqui ela é própria do Windows 8.1, tá bom? O Windows 8 ainda não tinha essa questão aqui, que seria o quê? A possibilidade de você utilizar o mesmo papel de parede da inicialização e do papel de parede em si, do sistema operacional. Lembrando que não é obrigatório que você utilize a mesma imagem, certo? Da área de inicialização e da área do papel de parede, da área de desktop. Não é obrigatório, mas você pode utilizar as duas sem problema algum, tá bom? E o 8.1 trouxe essa possibilidade para você. Além de permitir a modificação dos blocos da interface Metro, que antigamente era limitado, era padronizado, só não tinha possibilidade do usuário alternar entre os tamanhos e a quantidade de blocos, e a partir de agora era possível, tá bom? A exibição da interface Metro, né, nas janelas Metro. Nessa versão aqui, foi adotada essa interface, mas falei para vocês, certo? Que eu falei para vocês anteriormente. Olha só, opa, tem um bugzinho aqui. Vamos lá. Foi adotada essa interface Metro aqui. Foi adotada essa interface Metro, ok? Que era acessada por meio do menu, do botão do menu iniciar, tá bom? E eu destaquei aqui para vocês, ó, exibição de janelas do tipo Metro, ok? Aonde você poderia fazer pesquisa também de programas e arquivos, certo? Arquivos e pastas, sem problema algum, alguns programas também, através dessa interface da janela Metro. O Windows Store, certo? É a área de comercialização de programas da Microsoft. Quem tem celulares com o sistema da Mac, certo? Ou mesmo o sistema do Android, deve estar acostumada com a parte da área de comércio, né? Onde você pode ficar baixando novos aplicativos e novos programas para o seu celular ou o seu tablet, certo? Você pode baixar isso aí sem problema algum, até de modo gratuito, no caso de alguns programas, e outros exigem pagamentos. A Microsoft resolveu também entrar nessa pegada e criou a Windows Store, que é a área onde você pode acessar e baixar, certo? Alguns pagos e outros não, programas adicionais para o seu sistema, compatíveis exclusivamente com o sistema operacional Windows, tá bom? É uma novidade do Windows 8 e 8.1 e que foi mantida no Windows 10 e inclusive ampliada para alguns outros programas aplicativos, no caso do Word, do Excel e do PowerPoint. Por meio desses editores, você vai sim ter acesso a essa área de comercialização de ferramentas e aplicativos próprios do Windows, que vão agregar valor aos sistemas da própria Microsoft, tá bom? E uma novidade muito importante no Windows Defender, que até as versões anteriores, ele era apenas um sistema de proteção contra spywares, tá certo? O Windows Defender, nas versões anteriores, protegia contra spywares, ou seja, programas espiões. A partir dessa versão aqui, ele vai proteger também, a Microsoft coloca aqui uma proteção contra vírus, mas ela coloca vírus aqui em um conceito genérico, certo? Aonde o usuário vai poder entender, certo? A ideia do malware, certo? Que é aquele conceito mais amplo, aonde você vai ter uma proteção não só contra vírus, mas contra phishing, contra vírus contra boot, contra os ransomwares, contra os bots, tá bom? É uma categoria um pouco mais ampla, é um conceito um pouco mais amplo. Na nomenclatura vem antivírus, mas pela explicativa que a Microsoft dá, a gente entende que ela vai bem além da proteção de vírus. Vamos avançar aqui e vamos chegar naquela partezinha do aquele a mais, tá bom? Aonde eu já destaquei aqui outras vezes, em outros vídeos, em outras aulas, a questão do MS-DOS, que é uma versão do sistema operacional Windows, onde você vai ter acesso a comandos, aliás, a funções que vão ser necessários, os comandos de teclado. Você somente vai ter acesso a algumas funcionalidades do MS-DOS, tá bom? Utilizando comandos de teclado.
Exemplo, quando você acessa o MS-DOS, como é que você acessa? Mais uma vez, através do comando do atalho Windows mais R, que vai abrir a janela do executar, e clicando e digitando o CMD, certo? Ou prompt de comando. CMD é uma abreviatura e prompt de comando seria a nomenclatura, o nome completo. Se você digitar qualquer um dos dois, vai abrir a mesma ferramenta, tá bom? E quando você abre essa ferramenta do MS-DOS, você pode digitar a palavra ver, certo? Na hora que você digitar e abrir, ele vai estar aparecendo isso aqui para você. Aí na hora que você digita ver, o que ele vai fazer? Vai exibir o número da versão do SO que você está utilizando. Se você digitar mkdir ou md, o que ele vai fazer? Ele vai poder criar um diretório a partir da pasta que você está. Ó, se você tiver aqui, ó, na pasta principal, tá certo? Na pasta principal, ó, C2 pontos, barra, digitar md ou mkdir, bom, e clicar Simpsons, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta chamada Simpsons. Se você tiver no diretório principal, certo? Digitar mkdir, certo? E digitar Simpsons barra Lisa, ele vai criar dentro da pasta Simpsons, certo? Dentro da pasta Simpsons vai criar uma nova pasta chamada Lisa, tá bom? Então, esses aqui são mais alguns comandos que você pode ter acesso aí a partir do MS-DOS, ok, pessoal? Qualquer dúvida, pode me chamar aí nas minhas redes sociais ou no privado, ou deixar algum comentário lá na página do curso. Valeu!